Bom dia, senhoras e senhores, o Band Gourmet chega para todo o interior paulista. Um bom dia para a senhora, um bom dia para o senhor. Dona Maria, como é que vai a senhora? Tudo jóia? Como é que foi a sua semana? Foi uma semana boa, uma semana proveitosa. Se não foi, pelo menos o final de semana será, porque hoje a gente vai ensinar algumas receitas muito gostosas, muito saborosas, muito fáceis para a senhora dar um upgrade aí na sua vida. Pelo menos, se tá tudo dando errado, pelo menos a senhora vai comer bem e vai ficar feliz, tá bom? Hoje a gente vai ter 3 receitas aqui no Band Gourmet e eu espero que vocês gostem bastante. A primeira receita de hoje é uma receita de um rondelli de bacalhau. A gente vai fazer todo o passo a passo dele, como você vai modelá-lo, como você vai prepará-lo e tal. A segunda receita de hoje é uma receita de um doce, um creme de café, um creme parecido com um cappuccino, leve, suave, gostoso, para você colocar na geladeira e fazer agora à tarde, e depois à noite, a hora que você for comer, ele vai estar assim, se desmanchando na sua boca. Uma delícia! E a última receita de hoje, por que eu vou fazer por último? Para ela ficar o mais fresca possível. Uma salada, gente, uma salada grega, utilizando ingredientes típicos lá da região da Grécia, que tem tudo a ver com esse calorão que está fazendo aqui no interior paulista. Olha aí, folhas bonitas, simpáticas e sinceras. E você sabe que todos os sábados nós temos a sua participação através do nosso telefone, mandando as suas perguntas, que é o 1821018521, e também teremos hoje um entrevistado. Hoje teremos o Dr. Paulo Roberto Gomes, pneumologista, que vai falar pra gente um pouquinho sobre o cigarro. Então, você que tá aí querendo parar de fumar, né, pensando por que o cigarro faz mal, querendo fazer um esporte, querendo fazer alguma coisa, querendo comer melhor. Então, né, temos aqui alguns fumantes, vamos ficar todo mundo ligado hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre o cigarro. E você ligue pra gente, já mande a sua pergunta no 1821018521. Nosso programa fica muito melhor e a gente fica muito mais feliz, tá bom? Obrigado pela sua presença, pela sua companhia, e a gente já começa com a receita agora mesmo, a receita do rondelli. Vai lá, meu filho! Rondelli de bacalhau. Você vai precisar de massa de lasanha, uma posta de bacalhau, uma cebola roxa, 10 dentes de alho, 10 tomates cereja, azeite, requeijão firme, 10 ovinhos de codorna, orégano, tomilho, uma lata de tomate sem pele e queijo parmesão ralado, bonito, simpático, uma delícia. E um pimentão de cada cor, tá bom? Você vai começar essa receita bem simples, fácil, da seguinte forma, ó. Aqui nós temos uma posta de bacalhau super bonita, demolhada. O que é um bacalhau demolhado, Gabriel? O bacalhau demolhado é esse aqui, ó. O que a gente já deixou ele na água, para que ele perdesse todo aquele sal que o conserva e ele fica com essa textura bonita. Esse aqui é um bacalhau de melhor qualidade, esse aqui é um bacalhau que eles dizem Porto, né? Mas você na sua casa, como a gente vai fazer um rondelli, você pode utilizar aquele bacalhau mais simplesinho, o bacalhau chamado site, né? Que é aquele mais baratinho, que você compra já desfiado, não tem problema. A única coisa que eu dou a dica para você de casa é que você retire o sal do negócio, porque senão ele ficará intragavelmente intragável, tá? Fica ruim pra caramba. Ó, coloquei então ele ali para cozinhar, para que ele solte as lascas e eu possa preparar mesmo o bacalhau. Enquanto isso, eu vou com uma frigideira preparar aqui o recheio, né? Vou começando a preparar o recheio. Você viu que são muitos dentes de alho nessa receita. Por quê? Alguns dentes de alho eu estarei utilizando para fazer o recheio e alguns dentes de alho eu vou utilizar para fazer o molho, tá? Então vão aí alguns dentezinhos de alho para fazer o recheio e alguns dentezinhos de alho para fazer o molho, tá? Eu vou utilizar o quê? Eu coloquei 10 dentes de alho, né? Eu vou utilizar o quê? Uns 4 aqui para fazer o recheio e uns 6 para fazer o molho, tá? É bastante para o molho, porque o molho, na verdade, gente, é um molho vermelho o mais simples possível, em que eu só vou utilizar o tomate sem pele e o alho. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui na panela, aí, um belo pouquinho de azeite, só um pouquinho, tá? E aí eu ponho esse alho aqui para fritar aqui, para depois eu colocar os pimentões. E enquanto eu vou picando os pimentões,
Vamos dar uma olhada no que aquele nosso grande amigo, ele mesmo, o Mr. Chocolate. É o Mr. Chocolate que tem aí pra gente? Quem tem? Mr. Chocolate. Então, ó, beleza, Stallone. Mr. Chocolate, ensine-nos sobre bebidinhas alcoólicas. Vai lá. Olá, rapaziada, como é que vai? Tudo bem? Hoje o Mr. Chocolate aqui vai falar sobre o vinho muito particular, uma obra-prima da vinicultura, assim como eu sou uma obra-prima da natureza, né? As mulheres que eu digo. O vinho do gelo, o Ice Wine, eles são doces e muitas vezes consumidos com sobremesas ou mesmo substituindo uma. O maior produtor atualmente do Ice Wine é o Canadá, esse país frio pra caramba. E uma particularidade desse vinho está em sua produção. Ele é colhido a menos 10 graus Celsius no meio do inverno, quando as uvas já estão todas congeladas, ainda no pé. Isso faz com que os seus açúcares estejam no ponto máximo de sua concentração e a água nele forme cristais que realcem ainda mais essa doçura e esse sabor. É um vinho fantástico e, como Munhoz e Mariano canta, doce, doce, igual caramelo, tirando onda porque eu sou Mr. Chocolate e vou tomar um vinho que pode ser um pouco mais amarelo. Sou cara, meu, por isso que eu faço poesia e as meninas todas tremem e gritam meu nome. Obrigado. Lembrando que se você beber, garoto excelentinho, não dirija, tá? Fique em casa assistindo aí um filminho com essa namoradinha, não vai dirigir, tá? Vai fazer outra coisa, dirigir não, tá bom? Tudo. Ó, agora a gente vai preparar aqui o nosso bacalhau. Aqui eu coloquei o alho, aí eu entro com os pimentões, verde, amarelo e o vermelho, tá bom? Olha aí, dou aquela bela batidinha nos pimentões. Ótimo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. E eu vou pegar junto aqui e vou colocar alguns tomatinhos cereja, olha aí, cortadinhos ao meio, uns 10. Eu coloquei 10 aí, tem que ser exatamente 10. Vou colocar um pouquinho de tomilho. O tomilho dá um cheiro, um perfume delicioso, além do que, quanto mais ervas você utilizar, menor a quantidade de sal você precisa colocar na sua receita, mais saudável ficará a sua receita também. A gente já tem que pensar aí na saúde também, né? E bacalhau é uma receita nota 10. Ó, vou colocar alguns ovinhos de codorna. Você tá vendo que tá ficando algo bem assim, português mesmo, né? Tomate, cebola, alho, né? Bastante alho, né? Bastante alho. Vai ficar bem gostosinho. Pego aqui alguns ovinhos de codorna, dou aquela mexida boa. Ali o nosso bacalhau já está quase no ponto. Deixa eu tirar ele. Deixe-me tirá-lo dali, porque aí eu vou desfiá-lo, tá? Olha como é que ele tá bonito, gente. O bacalhau ele cozinha rapidão, tá? Deixa eu dar uma dica pra você. Essa água aqui você não joga fora não, tá? Minha bisavó fazia arroz com essa água aqui e o bacalhau dela durava uma posta de bacalhau de 1 quilo, alimentava uma família por quase 6 meses. Só fazendo um negócio render, meu filho. Tá? Joga um pouquinho daquela água, não joga fora, né? Põe pra fazer um arroz, põe pra cozinhar alguma outra coisa. Tudo vai ficar com gosto de bacalhau, tá? Aí você pega aqui alguns desse bacalhau aqui, ó, e solta com o garfo. Esse bacalhau aqui, ele contém espinhos, então você tem que ficar ligado, tá? Pra não jogar espinho aqui dentro. Aí eu vou jogando aqui, ó. E esse bacalhau tá lindo, hein? Nossa, olha que coisa maravilhosa. Coloco aqui, ó. Vou soltando. Pra quem gosta de bacalhau. Pra quem não gosta de bacalhau, Gabriel, pode fazer. Ou pra quem tá com dinheiro curto, não quer gastar. Quem tá com dinheiro curto e não quer gastar, pode fazer isso aqui com merluza, tá? Merluza, vai ficar muito bom também. Ai, merluza, Gabriel. Fih, aqui não tem frescura não, o negócio aqui é brutueja mesmo. Aqui não tem esse negócio de ficar
fazendo frescurinha, porque não vai comer porque com isso ou com aquilo. Não, vamos comer porque é gostoso. O importante é você fazer com carinho, com amor, que o negócio dá sempre certo, tá? Coloquei aqui então o bacalhau, dou aquela bela mexidinha aqui, vou deixar ele dar uma leve fritadinha e ele vai estar pronto. O recheio do meu delicioso aí bacalhau, o rondelli de bacalhau, que eu vou montar no próximo bloco. E a Bandeirantes, como sempre, detonando, hein, gente? Ó, vai ter a final do Brasil Open passando aqui na tela da Band. Que legal, hein? Ó, passando, isso sim! Eu tenho bastante orgulho de trabalhar aqui, fico muito feliz, né? Que o Rafael Nadal vai detonar, amanhã vou assistir. Bom, gente, olha só, Band Gourmet, tô fazendo aqui o meu bacalhauzinho, vou enrolar já o rondelli e é com bastante prazer que a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal. Eu tenho certeza que você vai ligar, um monte de gente vai participar porque o programa vai ficar muito legal, que é sobre o cigarro. Hoje nós temos aqui a presença do pneumologista, doutor Paulo Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Gabriel? Tudo prazer em vê-lo. Fico feliz. Muito obrigado. Fico feliz de estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho. Hoje sobre um tema meio controverso. Controverso não, porque todo mundo sabe que o negócio faz mal mesmo. Mas faz tanto mal assim, doutor? Ou é mais assim o marketing do governo, quer que o povo pare? Como é que é? Na verdade, eu acho que o governo deveria fazer esse marketing que ele não faz. Se nós formos pegar as estatísticas, nós temos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumando no mundo. Desses 300 milhões são mulheres, 1 bilhão de homens. Se formos pegar os dados recentes do Brasil, de 2011, porque os de 2012 ainda não foram fechados, Gabriel, o que nós observamos é que o governo, através do Ministério da Saúde, gastou 21 bilhões de reais para tratamento de doenças produzidas pelo tabagismo. Infarto, derrame, cânceres de laringe, esôfago, pâncreas, que nós vamos discutir depois. O que vale dizer? Que isso aí corresponde a 30% do orçamento do Ministério da Saúde, destinado apenas a tratamento de doenças provocadas pelo cigarro. 30%? Só por causa daquele negocinho? Exatamente. Então, veja, num país que tem tantas demandas sociais e tantas demandas de tratamento de doenças produzidas, inclusive agora as epidemias de dengue que explodem nas cidades paulistas e por todo o Brasil, e o Ministério da Saúde tem que destinar esse valor. Bom, a nível de estatística ainda, nós temos 130 mil casos por ano de mortes no Brasil. O que equivale que morrem 350 brasileiros por dia por causa de uma doença tabaco produzida. Nossa! Então, por isso que equivale dizer que 13% de todas as mortes que acontecem no país tem como causa básica o cigarro. Portanto, o cigarro é sim uma fábrica produtora de doenças. Então ele faz bastante. Olha só, gente, coloquei um pouquinho de requeijão firme aqui, vou colocar o bacalhau para depois eu enrolar. Agora, a gente tem visto bastante, o cigarro tem muitas mulheres que assistem ao nosso programa. Eu queria que você explicasse, doutor, se existe diferença que o cigarro faz mal para o homem e para a mulher. Para quem que ele faz mais mal e como que é a ação do cigarro no corpo do homem e da mulher? Nós vamos dividir a mulher então em dois, a mulher gestante fumante e a mulher fora da gestação. Sempre costumo dizer que as mulheres que fumam morrem como os homens que fumam. As mulheres que fumam têm mais cólica menstrual, chamado de dismenorreia. As mulheres que fumam antecipam em 2 anos a sua menopausa em relação às mulheres da mesma idade, que não fumam. As mulheres que fumam têm uma alta incidência de câncer de colo de útero. As mulheres que fumam têm mais osteoporose. E tem um agravante, Gabriel. As mulheres que fumam e que usam anticoncepcional, portanto, na vida sexualmente ativa, nós podemos dizer que o anticoncepcional mais o tabagismo são 2 fatores que, agregados na mulher, aumentam a chance de infarto agudo do miocárdio, infarto do coração e do acidente vascular cerebral hemorrágico ou isquêmico em 700%.
Portanto, diria para ti que é mais danoso, porque além das doenças que nós vamos relatar que estão presentes nos homens, ainda as mulheres têm essas consequências pela sua sexualidade. Então, o cigarro, ele é muito mais danoso para a mulher. Porque além daqueles que nós vamos falar das doenças, ainda tem esses fatores pelo fato dela ser mulher. Bom, em relação à gestação é pior. Porque a mulher que fuma durante a gestação corre vários riscos. Número 1, de ter um filho prematuro, ou seja, de nascer antes do tempo. Portanto, nascendo antes do tempo, vai nascer com baixo peso e com baixa estatura. Segundo, abortamentos espontâneos, de perda da sua gestação por abortamento espontâneo. Terceiro, descolamento prematuro da placenta, que também gera um abortamento. Quarto, as crianças nascem com maior riscos de insuficiência respiratória periparto, ou seja, naqueles primeiras horas, primeiros dias pós-parto, e, portanto, tem maior chance de óbito do que as crianças não nascidas de gestantes tabagistas. E quinto, que é o mais grave, que é cruel, as mães que fumam durante a gestação, sabidamente, os seus filhos terão um menor rendimento intelectual, mental, para o estudo de matemática e de leitura. Isso é um crime. Isso é comprovado. O que eu estou falando aqui é científico. Nossa, doutor, então o cigarro aí tem alguns... Isso é crime, uma mulher fumar durante a gestação. Ela está tirando a oportunidade e as melhores oportunidades do seu filho ser uma pessoa melhor qualificada profissionalmente pelo fato de amputar, cerebralmente falando, a sua capacidade de aprendizado do ponto de vista de matemática e de leitura, Gabriel. Mas a pessoa, a mãe no caso, ó, gente, enrolei aqui, tá? Lembrando que eu coloquei uma fina camada de requeijão firme para ele ficar aqui dentro do nosso rondelli. E agora eu vou fazer o molinho de tomate. O molinho de tomate, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fritar alguns dentes de alho e vou colocar o tomate sem pele, tá, gente? Muito simples, fácil, para depois eu colocar isso tudo para gratinar. Uma boa quantidade de azeite aqui se faz necessário. Então, doutor, a gente falou sobre o cigarro no caso da mulher. E uma pergunta que o pessoal fez, ó, por que o vício do cigarro é tão ligado com o vício do café? A Ellen, lá de Maracaí, perguntou isso aí. Tem alguma ligação? Por que o cara, quando... tem aquela velha frase, né? Vou tomar um cafezinho e vou fazer uma boca de pito, né? A boca de pito. O que tem a ver? O cigarro é muito interessante, porque após a primeira tragada, nós temos que, em 10 segundos, 90% do conteúdo químico do cigarro atinge o cérebro, principalmente a nicotina. Numa área do cérebro chamada sistema límbico, que é a área responsável pela sensação de prazer, pela sensação de humor, pela sensação de relaxamento. E é claro e evidente que todo fumante sabe que ao receber essa primeira tragada, logo na sequência, há uma sensação de prazer, de relaxamento, a raiva vai embora, aumenta a concentração, naquele momento que, evidentemente, as primeiras tragadas se dão. E como o café é uma bebida prazerosa, como ele está relaxado, ele acaba sendo levado também para qualquer coisa que agregue esse prazer, dentre as quais o café. Um cafezinho. Exatamente. E agora, uma coisa que a gente aprende, inclusive na faculdade de gastronomia, ó, gente, vou fritando aqui os dentes de alho, era o seguinte, o cara que, por exemplo, o dia que a gente tinha uma degustação de vinho, era falado para os alunos, que aliás 80% da minha sala fumava, era dito para os alunos que eles não poderiam fumar, porque aquilo influenciava as papilas gustativas dele. Tem alguma coisa ligada com esse... Tem tudo ligado, Gabriel, porque o tabagismo, ele produz como se fosse um anestesiamento das papilas gustativas, que são aquelas pequenas unidades que estão presentes na língua, que faz com que nós tenhamos o paladar do azedo, do doce, do salgado, enfim, todo o paladar gostoso que nós ingerimos a nossa comida e logo na sequência sabemos reconhecer o que estamos ingerindo. Então, naturalmente,
quem vai fazer a degustação de qualquer produto e se fumar, vai ter uma degustação prejudicada em função desse anestesiamento das papilas gustativas. Esse mesmo anestesiamento provoca também a nível de cílios brônquicos. Os nossos cílios brônquicos, que fazem parte da árvore traqueobrônquica, batem de baixo para cima, feito um trigal ao vento. E naturalmente há um anestesiamento chamado cílios imóveis, imobilizados, em função da pessoa fumar. Daí porque todo indivíduo, quando para de fumar, começa a falar que começou a ter tosse e anteriormente ele não tinha tosse. Por quê? Porque os cílios voltam a bater de baixo para cima, produzindo uma higiene brônquica. Então, isso também acontece a nível dos brônquios. E uma coisa, ó, gente, vou fritando aqui o meu tomatinho, tá? Pra gente fazer o molho. Vamos dar uma olhada antes da gente fazer a próxima pergunta, que é bastante interessante. Não, no seu tchan não, vou dar uma olhada na próxima receita já, ô Luiz. Tem a próxima receita aí, que é a receita do doce. Tem ela aí? Então, beleza, manda a receita aí do creme de cappuccino, uma lata de natas, uma xícara de café malacrida, né? 2 gemas, uma xícara de chá de açúcar, chantilly, licor de café, 50 gramas de chocolate meio amargo, tá, gente? O meu molho de tomate já tá quase pronto aqui para eu jogar ele por cima e depois gratinar. Agora, doutor, uma coisa que todo mundo que para de fumar tem aquela... fumante sempre tem aquela... E é uma das coisas que leva, às vezes, a pessoa a não querer parar de fumar, que é o aumento da barriguinha de polenta, a gordurinha abdominal, né, que os nossos câmeras aqui têm avantajado, que é o aumento de peso. Né? Vamos falar assim. Perfeito, aumento de peso. Porque as moças têm aquele medo, aquele pavor. Temem. Parar de fumar aumenta o peso ou não aumenta? E como fazer para que você não aumente esse peso assim? Na verdade, não é parar de fumar que aumenta. O que produz é que, nós já explicamos que as papilas gustativas passam a não mais serem, evidentemente, anestesiadas. A comida fica mais gostosa. E com isso a pessoa começa a ter mais paladar pela ingestão de alimentos. E segundo e o principal motivo é que, evidentemente, as pessoas começam, se não acompanhadas adequadamente nesse período pós-tabagismo, pós-interrupção tabaqueira, as pessoas começam a apresentar sintomas de abstinência tabágica. Quais são? Entre os quais nós temos a ansiedade, o aumento no apetite, a insônia, a agitação, a irritabilidade, a dificuldade de concentração e, portanto, esse aumento do apetite e da ansiedade faz com que a pessoa fique mais voraz pela ingestão de alimento para saciar a sua ansiedade. E, claro, comendo mais, vai engordar mais. Engorda. E esse ganho de peso, via de regra, Gabriel, não deve passar de 5 a 10% do peso corporal que a pessoa está então é normal enquanto fumando. Normal, vírgula, desde que a pessoa saiba atravessar bem esse período de abstinência, sem passar por esse período de ansiedade e de aumento de apetite, porque se isso acontecer, reporta-se a seu médico que ele vai saber adequadamente controlar essa sua ansiedade, diminuindo a ansiedade, o apetite cai no valor, cai num número, cai numa estação normal e a pessoa deixa de ingerir toda a geladeira e um pinguim também. E aí ela volta ao peso normal? E aí ela tende a retornar ao peso normal ou pelo menos parar de ganhar peso. E aí tem que fazer a dietinha. Ó, gente, vou colocar então o rondelli. Depois que o molho está pronto, coloquei um pouquinho de queijo parmesão por cima. E agora eu coloquei um pouquinho também de requeijão firme, só para dar um gostinho a mais. E a gente vai colocar isso aqui no forno para assar em forno médio, tá? Como a massa de lasanha que eu já peguei é uma massa de lasanha pré-cozida, isso aqui mais ou menos uns 35 minutos, uns 20 minutos já deve estar pronto. A Wanda de São José do Rio Preto perguntou se pode ser feito com molho branco. Querida Wanda, um beijo para São José do Rio Preto.
pode fazer com molho branco, que aliás fica muito bom. Mas se você tiver problema aí de jiboinha lateral, então aí você faz com molho vermelho, que é mais magrinho, né, minha querida? Ainda mais nesse calorzão, eu acho que combina mais um molhinho vermelho, tá? Mas molho branco também fica jóia. Aqui nós temos uma bacia com água. Eu vou colocar algumas gemas para bater com um pouquinho de açúcar e café para a gente fazer agora o creme de cappuccino, tá? Ó, um pouquinho de café malacrida e a gente vai bater junto com essa gema aqui na água até que ela fique uma emulsão bem bonita. Agora, doutor, a gente está falando sobre o cigarro, como que o cigarro ele engorda as pessoas ou emagrece, as partes ruins aí. Quais são algumas dessas doenças que ele pode causar no homem, por exemplo? O que ele produz na humanidade. Tá. 90% dos cânceres de pulmão são provocados pelo cigarro. Os outros 10% são outras causas, exposições a outros tipos de fumaças e de poeiras. 92% de todos os cânceres de cavidade oral, câncer de glândulas salivares, câncer de língua, câncer de gengiva, câncer de bochecha, câncer de laringe. Mais de 80% dos cânceres de esôfago. 60% dos pacientes que infartam são tabagistas. 40% dos indivíduos que fazem acidente vascular cerebral isquêmico, chamado derrame cerebral, são tabagistas. Nossa! Quase 90% dos indivíduos que apresentam câncer de bexiga são tabagistas. Ele influencia, o cigarro ele atrapalha o corpo todo, né? O corpo humano num todo, não só pulmão, assim. Vamos chegar lá. 80% dos indivíduos portadores de enfisema são tabagistas ou foram tabagistas. Os outros 20%, sobretudo no interior do Brasil, são indivíduos que se expuseram muito a fumaças de material lenhosos. Fogões de lenha em casa se expuseram muito a fumaças, outros indivíduos que trabalham em fornos, outros indivíduos que trabalham em fornos de carvão, de carvoaria, olarias, cerâmicas, etc. A maior parte das pessoas jovens que desenvolvem impotência sexual são tabagistas. A maior causa de amputação nas pernas é por conta de uma doença chamada tromboangiite obliterante ou então por uma obstrução arterial aguda que caminha para a amputação das pernas, são tabagistas. Então, Gabriel, na verdade, o tabagismo ele produz uma doença sistematizada. A maior parte das doenças produzidas pelo tabaco são doenças que nós chamamos doenças cardiovasculares. As doenças que atingem o coração e os vasos sanguíneos de todo o corpo. Cérebro, coração, rins e as artérias, a aorta, as artérias femorais, a artéria das pernas, etc. e tal. Entendeu? Daí porque as doenças chamadas doenças ateroscleróticas, doenças que pegam tudo. O maior risco de infarto, de angina, de morte súbita, etc. e tal. Então, e as outras doenças por onde vai passando esse cigarro. Como é parte da nicotina eliminada pelo rim sob a forma de nicotinina, quando passa a nível de bexiga, produz uma lesão na bexiga, câncer de bexiga. Nossa, então ele... Então, quer dizer, na verdade, toda a economia do nosso corpo sofre consequências tabaqueiras. Toda a economia. É a maior causa evitável de morte no mundo é o cigarro. O cigarro mata mais no mundo de que homicídios, suicídios, drogas, acidente de carros, todas essas juntas. Você vê, e a gente ainda tem gente que começa a fumar agora. A previsão é de que até 2030 nós tenhamos 10 milhões de mortes por cigarro no mundo. E atualmente essa estatística está em 4 milhões e meio. Por ano. Por ano, no mundo. Mas é muita gente. Olha só, gente, eu coloquei aqui um pouquinho de natas, coloquei as gemas e bati até que elas espumassem com um pouquinho de café. Vou misturar as natas, o café malacrida, que é gostoso toda a vida. E depois, para finalizar isso aqui, eu vou colocar uma boa quantidade de chantilly. Tá, gente? Olha aí, ó, o chantillyzinho, pá. Vou misturar o chantilly aqui nesse molho e ele vai ficar
uma delícia, vai ficar super leve, suave. O chantilly é que vai dar essa leveza aqui no nosso molho de cappuccino, tá? Para finalizar isso aqui, eu vou pegar um pouquinho de chocolate meio amargo e vou colocá-lo para derreter no micro-ondas por mais ou menos uns 20 segundos, até que ele fique bem molinho. Tá? Enquanto isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente volta para conversar aqui com o Dr. Paulo Gomes, que está falando muito interessante. O próximo bloco, doutor, eu vou querer saber sobre os adolescentes. Tem muito adolescente aí que acha bonito, que as mina pera, fumar, e o cara não sabe com o que ele está lidando, né? Além de outros tipos de que eles estão fumando. O que isso pode causar na vida do adolescente e do comerciante que vende cigarro para adolescente. Vamos então lá para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Vai lá.